Os irmãos podem deixar suas Bíblias abertas em Romanos 8. Foi lido neste capítulo. E geralmente se entende um texto através do seu contexto e o contexto através do todo. Vamos dizer, devemos entender a Bíblia, um versículo no contexto do parágrafo, no contexto do capítulo do livro, e o livro no contexto da Bíblia toda. E aqui Romanos 8 nos faz lembrar que a temática para esse livro é o Evangelho de Deus. Então, ao você ler Romano, leia com isso na mente. Esse livro trata do Evangelho de Deus. Até porque o verso-chave está lá, em verso 16. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho de Cristo, né? Então, aqui no capítulo número 8, nós vamos parar um pouco para refletir, meditar. Agora eu queria, antes, a gente falou aqui algumas necessidades, e seria importante a gente ter uma palavra de oração. Então, Gabriel, pega o microfone, por favor. Foi pedida oração aqui por uma pessoa que está enferma, o primo da irmã Fátima. Foi também lembrado, leve para a irmã Hélio, por favor. Foi também lembrado aniversariante lá no sítio Favela, e o pessoal que estava lá, que a maioria que estava lá é ouvinte do programa de rádio aos domingos pela manhã. Uma boa ala de ouvintes, Favela, Samanaú, Barra do Japi. Então a gente teve a oportunidade de encontrar várias pessoas desses lugares hoje à tarde lá. Levei até alguns brendezinhos, poucos, mas levei para eles, mas foi uma oportunidade, ok? Então vamos fazer uma oração nesse sentido também pelos nossos visitantes online, e que Deus abençoe nesse sentido, ok, irmão Hélio? Amém. Oremos. Eterno Deus, gracioso Pai, Criador de todo o universo, obrigado, Pai, pelo privilégio de sermos chamados teus filhos. Obrigado, Pai, por saber que na maior parte das vezes tu escuta as nossas orações e nos responde segundo o teu querer e segundo a tua vontade. Pai Santo, te rogamos por essas pessoas que se encontram enfermas, esse primo de Fátima, Senhor, que se encontra na situação de enfermidade. Também, Senhor, somos gratos por aqueles irmãos que estão completando o ano com o irmão Socorro. Aquelas pessoas, Senhor, que tiveram a oportunidade de ouvir a tua palavra ali, que o teu Espírito Santo, Senhor, tenha feito o trabalho dele, e sabemos que ele faz sempre o trabalho e a palavra não volta vazia, Senhor, faz o que te apraz. Pai Santo, te rogamos, ó Pai, por toda a igreja, por todos os irmãos que em Cristo Jesus, que confiam no teu santo nome, que tu possa, Senhor, estar trabalhando sempre no nosso meio, para que jamais possamos permanecer do teu santo nome e do teu evangelho. Pedimos em nome de Jesus que tu sempre nos ajude, Senhor, continue nos ajudando, pois é no nome santo do mesmo que te rogamos e agradecemos. Amém. Amém. Obrigado, maravilha. Deus abençoe. Ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Romanos 8, 19. Muito bem. Olhando um pouco para trás, vemos a questão da segurança da salvação nesse capítulo. Olhando para o texto lido, nós vemos sobre o presente, o que está acontecendo. Mas olhando também para o final do capítulo, nós vemos um pouco sobre o futuro, e aqui no meio do capítulo também, onde fala de glorificação. Então,
A gente vem, a gente está e a gente vai. Nós partimos de um porto seguro. E nesse caso, o porto seguro está no verso 1 do capítulo 8. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós sabemos que, conforme diz lá a partir do verso 18, que focalizar o futuro tem uma certa vantagem, pois as coisas que hão de acontecer nem se compara com o que enfrentamos aqui no presente, no que se trata de adversidade, não é verdade? Temos por certo de que o sofrimento do tempo presente não pode nem sequer comparar com a glória futura a ser revelada em nós. Pois bem, contudo, nós não somos apenas futuristas. Nós cremos um futuro glorioso, mas nós estamos aqui. E nós falamos de Jesus e louvamos a Jesus e exaltamos a Jesus, mostramos, pregando sobre Ele. Mas hoje, você já tem muito o que comemorar. Nós temos, a igreja, tem muito o que comemorar. Tem muito o que relatar e com que se alegrar. Primeiro, nós temos segurança de vida eterna. Isso não é qualquer pessoa que tem. É somente alguém que crê verdadeiramente que Cristo é o nosso substituto e que Deus aceitou o pagamento feito por Ele em meu lugar e eu recebi a Cristo. Então, é um resultado presente. Nós temos o Espírito Santo na nossa vida. E isso é algo maravilhoso. Ele é o nosso, segundo João, ele é o nosso professor, é que nos ensina todas as coisas. Jesus disse: outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Isso falava da vinda do Espírito Santo, depois da sua ressurreição e ascensão ao céu. Então nós temos alegria em Jesus. O crente é feliz. O crente não é uma pessoa de mau gosto na vida, que vive amargurada e reclamando das coisas. Não, o crente tem felicidade de vir para a igreja, o crente é satisfeito em encontrar com os outros irmãos, de forma que o crente mais feio que existe é bonito, né? Amém, irmãos? O crente mais feio que existe é bonito, né? É bonito, porque o coração alegre aformoseia o rosto, né? O coração alegre aformoseia o rosto, diz lá em Provérbios. Então, nós temos muito que focalizar de positivo no presente já. Imagine na eternidade, imagine no futuro, pois está dito que o reino de Deus é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. E alegria no Espírito Santo. Então, vale a pena ser crente, vale a pena pagar o preço de crer em Jesus, vale a pena tomar uma decisão e assumir um compromisso. Até porque nesse livro, desde o início, fala sobre a decadência, depravação do ser humano e mostra a redenção em Cristo e mostra também a glorificação futura. Pois bem, então, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Se a própria criação aguarda esse momento, né, a revelação dos salvos, imagine como será para eles, né? Porque a própria natureza vai ser transformada. Nós estamos aí prestes às chuvas e tem lugar que já está chovendo bastante, né? E estamos em janeiro, final de janeiro. E tem estados aí que está chovendo. Você ouviu de chuvas por aí fora?
Não? Pois choveu, sim, choveu. Olha, o pé d'água caiu em Brasília hoje. Não foi hoje à tarde? Se você não viu, eu estou avisando. Choveu muito em Brasília hoje, foi. Até raio caiu, não foi? Até raio caiu. Então, mas que Deus abençoe o Nordeste, mandando também chuva. E poderá vir, né, irmão Francisco? Deus poderá mandar. Vamos orar que Deus mande chuva para o Rio Grande do Norte, para o nosso Nordeste, composto aí de vários estados, né? De vários estados. Então, é bom a gente orar pelo Nordeste e lembrar que tem estados que estão muito aquém do Rio Grande do Norte no Evangelho. Nós temos aqui na cidade de Santa Cruz, a nossa igreja, e tem várias outras igrejas. E no estado do Rio Grande do Norte, igrejas batistas, fundamentalistas ou regulares, tem várias igrejas, tem mais de 70 igrejas espalhadas em todo o estado. Mas tem estado bem próximo a nós aqui, que está bem aquém, está limitado ainda, tem poucas igrejas. Isso representa um esforço missionário que deve acontecer da parte das igrejas que creem no Evangelho como único meio de salvação, na doutrina bíblica para ser disseminada. Quando foi lá em Jerusalém, no livro de Atos, foi dito pelas pessoas: vocês encheram Jerusalém dessa vossa doutrina, vocês encheram Jerusalém da doutrina. Então eles plantaram a palavra, a doutrina bíblica, a doutrina de Jesus lá em Jerusalém, e ele mandou que começasse lá e fosse até os confins da terra. Então é um desafio missionário também para nós ao ler sobre essa realidade. Mas que a ardente expectativa da criação, ela aguarda a revelação dos filhos de Deus. Isso pelas circunstâncias ao nosso redor. Você olha e vê tanto sofrimento, né? Você olha e vê pessoas com tantas necessidades. Você olha e vê pessoas sendo maltratadas pelo mundo afora. Nós estamos no Brasil, falando mais do Brasil, mas lá fora é que a coisa é feia. Vá mais distante, para os países mais distantes, para o continente africano e para outros lugares do Oriente Médio, a situação como é. Devemos orar pela penetração do Evangelho nesses lugares, porque não há outro meio de salvação senão por Jesus. Você não vai, mas você pode orar por quem está lá. Pode orar. Veio uma equipe de americanos produzir um filme para evangelizar os árabes. E, como você sabe, a maioria são muçulmanos. E eles vieram fazer esse filme, produzir esse filme aqui no Rio Grande do Norte. Por quê? É onde eles acharam mais parecido com Israel. Foi aqui no Rio Grande do Norte. E só que teve algumas dificuldades, alguns impedimentos, mas eles estão trabalhando. E eu acho que já, se não, mas estão perto de concluir esse trabalho, né? E vai ser divulgado muito em breve. Mas com o propósito de evangelizar essas pessoas. E nós estamos numa realidade norte-riograndense e região nordeste, onde é marcada pela presença do povo que veio daquela terra, né? Árabes e judeus que vieram para cá. Essa semana eu encontrei com um judeu aqui em Santa Cruz, né? Conversei bastante com ele, né? E ele já me conhecia. É interessante que eu vi uma entrevista na Rádio Santa Cruz com uma judia e tive a curiosidade de procurar o telefone dela, né? E encontrei. Então mandei um recado que eu tinha escutado a entrevista e que tinha ficado feliz em ter o esclarecimento que ela deu através da Rádio Santa Cruz,
e um assunto que muito nos admira, porque a gente agradece a Deus pelo povo judeu. Aí ela disse: muito bem, pastor Soares, ela já me conhecia. Eu não disse quem era, só disse assim, mas ela já respondeu como me conhecendo, né? Então, a gente não conhece todo mundo, mas as pessoas às vezes nos conhecem, né? Lembra disso, você para um dia andar por aí, onde você chegar, talvez você não conheça todo mundo, as pessoas ali conhecem, e sabe até que você é da Igreja Batista Fundamentalista, né? Mas o que é certo é que aqui nós temos uma missão, e nós estamos preparados para isso, com certeza de salvação e promessa de segurança, que nenhuma condenação mais haverá para quem está em Cristo, que a orientação é para que ande no Espírito, não penda para a carne, porque o pendor da carne dá para a morte, o do Espírito vida e paz. E chega ao ponto que nós verificamos hoje pela manhã, que é o versículo de número 9, né? Hoje, nosso assunto aqui hoje pela manhã foi a doutrina do Espírito Santo. E aqui diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Romanos 8, 9. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Não é dele. Então, olha a importância e relevância da doutrina do Espírito Santo, sem ele, nem crente a pessoa é. Por isso Jesus disse: se alguém não nascer do Espírito, não pode ver nem entrar no reino de Deus. E aqui está um texto paralelo a essa matéria. Pois bem, e a corrupção existe, a decadência moral, a desorganização. Eu estava passando em umas oficinas essa semana e vendo quantos carros velhos tem. Ali próximo tem umas cabines de carro antigo, né? Tem 11, 13, né? 11, 13, tem Chevrolet bem antigo, tem... gente, olha, esse carro já foi novo, comprado na loja, novinho, zerado. Hoje está aí, só os pedaços, né? Quanto tempo faz? Quantos anos faz? Isso é o quê? É a lei da entropia. A lei da entropia é a lei da crescente desorganização, que o universo está morrendo e as coisas partem do organizado para o desorganizado. Você é um jovem, mas muito em breve não será mais jovem. Pode até começar a cair os cabelos, né? De alguns, né? Pode até ficar um pouco diferente, o aspecto um pouco diferente, mais maduro, né? Mais maduro, contudo ainda é bonito, né? Então, a irmã me perguntou, lá em Natal, a esposa de um pastor: pastor Soares, diga o segredo, né? Diga o segredo para você ser assim. Eu disse: eu digo agora. É se parecer com um velho desde menino, né? Não tem como piorar muito, não. Desde pequeno que eu já pareço com um velho. Aí não tem como piorar muito, não. Mas ela estava falando no outro aspecto. Ela achou graça. Mas a gente sabe que as coisas tendem a envelhecer, quebrar, morrer, desaparecer, porque é a lei natural, a lei da entropia. Mas nós sabemos que esse texto está mostrando que a criação está sujeita à vaidade. Sujeita à vaidade. Vaidade é mudanças, né? A criação está sujeita a mudanças, não voluntariamente. Mas por quê? Verso 20: por causa daquele que a sujeitou. Bem, você ao ler a Bíblia, você tem que prestar atenção a que aquele texto está se referindo. Aquele que a sujeitou, quem foi? Foi Adão. Foi o pecado entrou no mundo através de Adão e Eva. Então, através deles, sujeitou toda a humanidade. Foi a queda. Como a gente lembrou, criação, queda, aí redenção e glorificação. Mas aqui foi a queda e as consequências da queda. Toda a criação geme a um só tempo. E disse: e não somente ela,
mas também nós que temos as primícias do Espírito. Nós que temos as primícias do Espírito, igualmente nos afligimos, aguardando, verso 23, a redenção do nosso corpo. Então, você vai ouvir em algum segmento que o crente não é para sofrer. Tem um slogan, não é? Que botam na frente de algumas igrejas por aí: pare de sofrer. Quer dizer que você tem a solução? É verdade? Não é verdade o que você está dizendo aí. Você pode, talvez, amenizar alguma coisa, mas o sofrimento é uma consequência da queda, do pecado. E só quem pode solucionar é Jesus Cristo. Contudo, as consequências ainda tem. Porque o salário do pecado é o quê? Não é a morte? Você aceitou Cristo, não vai morrer? Bom, aquela morte é a separação eterna. Mas a morte física também é resultado do pecado, não é? Resultado do pecado, a morte física. Aí porque você é um crente, não vai morrer mais? Quantos crentes já morreram desde o início da igreja? Eram fiéis, crentes verdadeiros? Pois é, os apóstolos eram crentes verdadeiros, os cristãos de Jerusalém, os demais se converteram, milhões e bilhões lá para cá, mas todos já morreram. Então, não acredite nesses falastrões e falsos profetas que estão dizendo que o crente não vai sofrer e não vai ter, de uma certa forma, as consequências do pecado. Por que que tem a doença? Por que que tem, a gente mostrou isso não faz tempo, as farmácias? Por que que tem os médicos, as enfermeiras? Por que que tem os profissionais da saúde? Por que que tem os hospitais? É consequência da queda de Gênesis capítulo 3, quando Adão e Eva sujeitou a humanidade nisso aqui, introduzindo o pecado do mundo. Não foi voluntário, mas por causa daquele que a sujeitou. Por isso a criação está na expectativa, na esperança da libertação, da glorificação dos filhos de Deus. E haverá, Jesus prometeu, Deus prometeu, que haveria no quadro, no cronograma de Deus, das dispensações, tem uma que vai ser o milênio. O milênio, quando haverá restauração, quando as águas salgadas serão dessalinizadas totalmente, quando os lugares não tem nem vida, vai poder ter peixe, vai ter vida, quando a terra vai florescer como um jardim, porque voltará como sendo o tempo do Éden. Isso é no milênio, gente. Isso é no milênio, quando não haverá mais guerra, e sim, as armas de guerra serão revertidas em prol da agricultura, em prol da produção. Imagine como vai ser no mundo inteiro, sem precisar de agrotóxicos, né, irmão Francisco? Sem precisar de agrotóxicos, né, Luiz Cardoso? Hoje os plantadores sofrem, tem que usar, não quer nem usar, mas tem que usar, e tem as doses certas, não pode usar demais, e se não usar a quantia certa também não resolve, mas haverá um tempo que não precisa mais nem agrotóxico, não precisa. Você vai comprar uma fruta, você vê lá o que ela tem agrotóxico. Por isso as donas de casa têm todo o cuidado de colocar numa água especial, para poder deixar lá, para tirar um pouco, para amenizar, para poder ingerir aquela fruta ou cozinhar aquele legume. Mas na realidade, nós sabemos que chegará um tempo que não vai acontecer mais isso. Isso aí é no milênio, gente, não é agora. Agora são consequências do pecado. As pessoas adoecem e as pessoas também morrem, mas feliz daquele que morre com Jesus. E o papel da igreja é mostrar sobre a segurança e a certeza convicta em Jesus de partir, e partir seguro, partir com Ele, partir para a eternidade, sabendo para onde vai. Mas aqueles que só se preocupam em procurar dar um bem-estar mais ou menos ao ser humano, a vida finda e a pessoa pensando que estava bem, não está seguro quanto à eternidade muitas vezes. Recentemente ouvi de um desses pregadores confessando que teve doente, teve mal, soube de outro que teve internado escondido, soube de outra que teve internada também muito tempo escondido,
para não dizer que estava doente, porque tinha mentido muito tempo e o povo descobriu que ela era mentirosa. E esses falastrões assim o agem, mas você é um crente batista, fundamentalista, que crê na Escritura, diante de um cronograma bíblico que vem de longe, que está e que vai para um lugar certo, sem precisar de estar havendo mudanças, porque tem segurança em Jesus. E o que ele disse, passa o céu, passa a terra, mas sua palavra não passará. Aí vem, aí no capítulo 8, você viu aí, mostrando 28 em diante, sabemos que todas as coisas, note que o que vinha falado antes, tinha falado sobre a intercessão do Espírito Santo na oração. Então, você quer orar mais, peça a direção do Espírito Santo de Deus, e tenha prazer em orar, tenha prazer em se envolver com Deus em oração no Espírito, você verá o quanta diferença faz. E diz que você não sabe orar, nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós, e disse a forma aqui, até com gemidos inexprimíveis. Eu fiz um estudo sobre símbolos do Espírito Santo, e um símbolo do Espírito Santo é um pássaro, uma pomba, é símbolo do Espírito Santo, que veio sobre Jesus no batismo. Lembra lá em Mateus 3, verso 17? Então, aqui fala que ele intercede por nós, e aqui apresenta esse pombo. Você observa um pombo, os pombos estão lá, como é que eles fazem? Tem um grunhidozinho, eles ficam gemendo, né? Ficam gemendo. É a semelhança aqui, um símbolo do Espírito Santo, que está lá em Mateus 3, né? E é apresentado nessa simbologia. Mas ele intercede por nós. Então se envolva em oração. O Movelino falou sobre oração aqui. Tenha prazer de orar em casa, na igreja, com outros irmãos. Se para encontrar com um irmão na rua, o irmão pedir oração, não tenha vergonha de parar com ele e orar com ele lá no meio da rua mesmo. Não se importa com ninguém, ore com o irmão. A pessoa pede oração, ora com ele. Eu faço questão de parar e orar com aquela pessoa, né? Não para se apresentar como um fariseu, não, mas para atender uma necessidade. E eu já cheguei até a casa de alguém dessa forma, aproveitando a oportunidade, e disse: aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Você não está nem sabendo o que vai dizer para Deus, mas você se entrega ao Senhor e pede a Ele, e vai para aquela direção, mostrando seus sentimentos, sua talvez angústia, sua dor, seu problema, e disse: aquele que sonda os corações sabe qual a mente do Espírito, que ele vai traduzir sua oração toda errada, ele vai traduzir para Deus, e chegará perfeito lá, por causa dele. E ore em nome de Jesus. Aí disse, eu voltei lá para poder chegar aqui, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nesse contexto aí, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Agora, reforçando a segurança do versículo 1 do capítulo 8, está aqui, presta atenção que isso aqui tem muito a ver com o que falamos hoje pela manhã, a igreja, o corpo de Cristo. Porquanto aos que de antemão conheceu, Deus conheceu você de antemão, você nem havia nascido ainda. Deus nos conheceu, também os predestinou, é uma determinação prévia, também os predestinou, para que, qual o propósito, irmão? Verso 29, qual o propósito da predestinação? Para serem conformes à imagem do seu Filho, para ser parecido com Jesus. A predestinação aqui foi para você ser parecido com Jesus. Está falando para crente. Você pode ver isso em vários outros lugares que está falando para crente.
Deus quer que sejamos conformes à imagem de Jesus. Conforme, semelhantes a Jesus. Ei, está longe, não está? Para mudar, você vai moldar uma escultura, fazer uma pessoa de um pau grosso, fazer uma pessoa, fazer irmão Gesso, numa sucupira. Ei, dá trabalho, não dá? Dá trabalho. Fazer irmão Gesso numa sucupira. Foi um mulugu, é mais fácil. Então, você vai trabalhar muito, vai ter que cortar muita madeira para fazer uma pessoa. Ei, e se fosse em nós, doeria, não doeria? Bom, mas Deus está fazendo isso, trabalhando com o seu cinzal, com o seu formão, o escopo, né, irmão Francisco? O escopo, com a plana, para trabalhar a gente para se parecer com Jesus. Aí quando doer, não reclame não, que precisava cortar aquela aresta. Aí é que o crente para de ser reclamão, não é? Para de ser reclamão. Porque ele sabe que passou por aquele ponto porque Deus queria trabalhar algo em sua vida que depois ele agradece. Os que são mais velhos aqui podem olhar para trás e agradecer alguma coisa que aconteceu, que agora você entende, não de antes, né? Não só mais velhos, mas alguns que já estão na meia idade também. Você pode olhar para trás e ver, era por isso. Você está entendendo melhor agora que Deus estava trabalhando na sua vida. E disse mais, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O primogênito é o irmão mais velho, né? É o irmão mais velho. O primogênito nasceu primeiro. Então, Jesus veio do céu, é o Filho de Deus. E então, nós nos convertemos a Cristo, nascemos para Deus, somos irmãos, por isso co-herdeiros com Cristo. Co-herdeiros. O irmão é herdeiro, então nós somos co-herdeiros com Cristo. Somos uma família muito vasta, uma família grandiosa, uma família numerosa que hoje à noite está adorando a Deus aqui, adorando a Jesus. Em outros lugares do mundo tem pessoas adorando Jesus. Jesus é adorado o tempo todo, sabia disso? 24 horas, pelo fuso horário. Há países que vai acontecer o culto ainda, outros já aconteceu, já não é mais de noite, está amanhecendo o dia, mas Jesus está sendo adorado, glorificado constantemente, o nome sendo louvado na terra como no céu, que é a oração do Pai Nosso para isso acontecer. E assim Ele quer que sejamos aperfeiçoados para parecermos com Jesus e Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E nosso irmão mais velho já fez o que tinha que fazer aqui na terra, inclusive deu a vida por você, Fátima Pontes, foi? Deu a vida por você. E não só por ela, mas por você também, Tiago, né? Por você, Gabriel, por mim, por nós, por todos nós. Jesus deu a vida por nós. Ele ressuscitou dos mortos e Ele fez o quê? Ascendeu aos céus. É a assunção de Jesus. Ele subiu ao céu. Ele está lá à direita de Deus. Ele é o que seu? Nesse contexto? Irmão mais velho, exatamente. Irmão mais velho. Então, o seu irmão mais velho foi para um lugar esplendoroso, maravilhoso. Não é para qualquer pessoa, é para quem crê. Crente verdadeiro. Foi para o céu preparar lugar e veio buscar você. Que maravilha, não é verdade? Vem buscar você para esse lugar glorioso, esplendoroso, sem igual. Ele veio nos buscar. A gente canta, né? Cristo vem me buscar, para o céu me levará, o Cordeiro prometido voltará. Porque Ele vem,
Ele vem buscar os seus irmãos, Ele vem buscar a sua igreja, e devemos estar sendo aperfeiçoados, preparados, porque Ele quer que sejamos apresentados a Ele como uma virgem pura e santa, a um só esposo. Paulo disse isso para os coríntios, que estava trabalhando para isso, e as igrejas têm que ter essa mentalidade, os líderes trabalhar, aperfeiçoar, para as pessoas serem apresentadas para Cristo como deve ser. Aqueles que vão ligar só coisas da terra aqui, não estão preocupados com isso não. Quem é da terra é terreno e fala da terra, mas aquele que veio de cima está acima de todos. Bem, mas aí eu não vou chegar à conclusão lá do texto, mas você sabe que está fazendo algumas perguntas retóricas. Elas em si têm a resposta: ninguém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Qual a resposta? Ninguém. Ninguém é maior do que Jesus. Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Quem os condenará? Ninguém, porque Cristo foi quem morreu, ressuscitou e está vivo. Quem nos separará? Agora já veio, pesou um pouco mais. Quem nos separará do amor? Envolve você agora também, viu? Quem nos separará do amor de Cristo? Mas alguém pode dizer: não dá certo não, como o filho peregrino, que vacilante, ia tudo bem seguindo o peregrino. Vamos para a cidade celestial, lugar maravilhoso, peregrino. E quando chegou num pantanal, ele caiu dentro da lama, se melou todinho, quase morre afogado, saiu por um milagre. Aí disse: esse é o lugar maravilhoso que você disse. Ele voltou, ele não quis mais não, ele voltou. Mas você não vai retroceder. Nós não somos dos que retrocedem para a perdição, e sim dos que creem para a conservação da alma. Vamos assistir o filho peregrino, né, irmão Gerson? Eu não vou contar aqui não, porque eu vou assistir. Ok. Então, o peregrino, mas para você ficar curioso mais e querer assistir, né? Beleza. Então, você pode observar que nada deve separar-nos do amor de Cristo. Nada. Aí envolve o quê? Todas as coisas vão cooperar para o bem. Para alguns poderá querer fazer desanimá-lo, mas tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, nada poderia separar os crentes. Paulo disse: ele e os crentes, nos separar. Ele se incluiu do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nem altura, nem profundidade, nem poderes, nem coisa do porvir, do presente do porvir, nada absolutamente. Você prioriza Jesus. Você está seguro em Jesus. Você ama a Jesus, serve a Jesus, é irmão de Jesus e está junto com os demais aqui, aguardando o dia da gente subir, que será um momento glorioso, a revelação dos filhos de Deus, a qual a própria criação aguarda. Amém? Nosso Deus e Pai, agradecemos porque Jesus vem. Obrigado pela transformação que veio-nos pelo Evangelho. Mesmo velhos, somos novas criaturas. Mesmo feios, somos transformados semelhantes a Jesus. Ele é bonito. Mesmo nas situações adversas da vida, nós podemos prosseguir com entusiasmo e fé, com ousadia, sabendo quem Ele é, o que Ele fez por nós e o que continuará a fazer. Senhor, nós sabemos que a Tua parte fazes perfeitamente e completamente, e te louvamos por isso, mas faz com que cada crente possa estar encorajados para servir mais, ter mais amor, mais prazer, mais alegria em estar aqui reunidos uns com os outros e nos congratulando, louvando ao Senhor, orando e nos edificando nessa palavra. Ó Pai, faz com que aqueles que não são crentes, que nos escutam, possam desejar essa maravilha para eles também,
e saber que a vida é muito mais do que isso, essa vida transitória e passageira. Há segurança, esperança, há sentido na vida, somente na nova dimensão que é através do Senhor Jesus, e que a pessoa possa correr para Ele em tempo de ser recebido, buscar o Senhor enquanto se pode achar, confessar o teu nome com a boca, crendo no coração, e assim a promessa é: serás salvo. Pai, muito obrigado, em nome de Jesus, o eterno Salvador, é que nós oramos. Amém. Amém. Fiquemos em pé, por favor.